Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Araújo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Já quero começar dizendo que eu não gostei desse ângulo, pois a minha camisa do Brasil não está aparecendo, tá? O que eu acho que nem é tão ruim assim, porque hoje em dia tá difícil a gente usar uma camisa do Brasil sem ser associado à imagem de certa pessoa aí, né? Mas enfim, estou aqui com a minha camiseta do Brasil, já no clima para a Copa, né? Primeiro clima aí para as eleições e já clima para a Copa também. E hoje eu venho conversar com vocês sobre mais um livro 5 estrelas, mais uma super leitura que eu fiz esse ano. E é até assim estranho falar, quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou conhecido nas minhas redes sociais por não favoritar muitos livros e sempre encontrar defeitos, talvez, que passariam despercebido por outras pessoas. Eu tenho um olhar muito crítico para cima de leituras, né? Então eu peguei essa fama aí de ser uma pessoa muito exigente para livro. E esse ano eu tenho, assim, atirado muito certo nas escolhas de leitura. Eu tenho encontrado muitos livros bons. E aí a galera já veio conversar comigo. Falou, nossa, mas você tá favoritando muito o livro esse ano. Mas a culpa não é minha, né, gente? Se os autores fazem um trabalho legal, se entregam um trabalho legal, não tem porquê eu criticar o livro, como, por exemplo, esse livro de hoje, né? Eu vou conversar com vocês sobre Insensatez, da Rosa Martini, e eu vou contar para vocês o porquê que eu gostei tanto desse livro e o porquê, né, graças a Deus aí que eu encontrei mais um romance, mais um livro favoritado em 2022. Tenho até medo, tá? Porque esse ano eu li muita coisa boa, estou lendo muita coisa boa, então tenho medo do ano que vem ser um ano um pouquinho mais fraco no quesito de leituras favoritas, assim. Mas vamos aproveitar essa onda legal de boas leituras, tá? Do que se trata, então, Insensatez? Esse livro aqui já tem review da edição aqui no YouTube, já tem review da edição lá no Instagram, já tem vídeo chamado no Instagram, já tem post de primeiras impressões também lá no Instagram, e agora resenha em vídeo, né, que é essa que eu estou fazendo para vocês, também vai sair resenha escrita lá no feed do Instagram, para vocês terem ideia de como eu gostei desse livro e o quanto eu estou panfletando essa obra, tá? E também já conversei com a Rosa para em breve trazer mais conteúdo então da autora para vocês. Eu não vou ficar segurando o livro o tempo inteiro aqui porque a minha ring light está batendo, né? A capa, ela é uma capa que tem aquele, como se fosse aquela camadinha de plástico por cima, né? Então a ring light fica no reflexo, vou segurar ele mais aqui embaixo. Mas do que se trata então essa obra, tá? Aqui nós vamos ter um romance entre dois homens, né? Entre dois rapazes, e com algumas cenas hot. Eu não diria que é um livro hot, mas ele é um romance com cenas hot dentro dele e muito mais do que isso, tá? Aqui nós vamos conhecer o Patrick e o Alan, que são os nossos protagonistas. O Patrick, ele é recém-formado em medicina, então ele tá ali, na verdade, quando a gente começa aqui o livro, ele tá no finalzinho do curso ali, indo pra fazer o seu primeiro emprego, o primeiro trabalho dele ali, né, no hospital. E o Alan, ele é um outro jovem, já um jovem de classe média, mais assim, média mais baixa, né? Enquanto o Patrick, ele é uma pessoa de classe alta. O Alan, ele é de classe média mais baixa. E ele acaba sendo contratado para trabalhar na empresa da mãe do Patrick. Deu para entender? Acho que sim, né? O Alan é contratado para trabalhar na empresa da mãe do Patrick. E o Patrick, ele é um recém-formado em medicina. Esses são os nossos protagonistas. Eu citei aqui a mãe do Patrick porque ela também é uma personagem muito importante dentro desse livro, é uma personagem assim bastante influenciável aqui dentro, tá? Que vai ditar muita coisa do que vai acontecer dentro dessas páginas, tá? Enfim, vou colocar o livro aqui pra gente poder conversar e eu gesticular aqui com as minhas mãos, tá? Então nós vamos começar o livro pelo Alan, né? Nós vamos começar o livro conhecendo o Alan, junto com os amigos dele. Ele tá ali, acabou de fazer a entrevista para esse emprego, ele tá bem feliz, e ele vai para um bar, e é nesse bar que ele conhece o Patrick. Ele não fazia ideia de que o Patrick fosse filho da patroa dele, né? E ele se apaixona logo assim, bateu o olho, se apaixonou, e é uma pessoa muito decidida. Então ele fala assim, olha, eu vou descobrir quem é esse cara, e eu quero pra mim, né? Olhei, gostei, vou tacar a Pokébola ali, vou pegar ele pra mim. Então o Alan, ele já tem esse olhar pro Patrick já de primeira, e já decide que quer, que vai investir, e já desperta essa curiosidade em descobrir quem é
o Patrick, tá? Por outro lado, os capítulos aqui vão ser alternados, então nós vamos ter um capítulo pelo Alan, algum capítulo pelo Patrick, e assim vai. Nós também vamos conhecer um pouquinho da vida do Patrick, tá? O Patrick, ele tem um relacionamento com uma moça lá, só que ele sempre se questionou muito sobre o sentimento dele, sobre os reais desejos dele, o que ele queria ou não para a vida dele, tá? Aparentemente ele tá ali vivendo uma vida perfeita, né? Porque a família dele aceita ele, a mãe dele tá legal também, tá contente porque ele namora uma mulher, né? Muito bem vista, né, muito bem quista também pelas pessoas, e aparentemente tá tudo bem, só que a gente, junto com o Patrick, nós vamos entender que as coisas estão indo de mal a pior pra ele, então ele fica se questionando, ele fica se cobrando muito, e isso vai trazer uma carga dramática, eu acho, para esse livro, pelo menos essa primeira parte, bastante interessante. Então nós começamos o livro a partir desses dois pressupostos, tá? O Alan já ali de olho no Patrick, o Patrick sem saber da existência do Alan e se questionando sobre o que ele quer ou não para a vida dele, tá bom? Então, assim, a partir desses dois pontos, o Alan, ele vai descobrir, então, que o Patrick, ele é filho da patroa dele, os amigos dele falam, olha, não se aproximam, porque isso pode ser ruim para você, pode ser ruim pro seu emprego, né? A mãe do Patrick tem uma fama de ser uma mulher muito dura, muito difícil de lidar, então cuidado o que você vai fazer, só que o Alan, gente, ele é uma pessoa assim, eu não diria irresponsável, mas ele é muito, muito, muito insistente. Ele fala, não, eu quero, eu quero, eu quero. E ele arruma um jeito de, dentro ali do próprio emprego, ele arruma um jeito de se aproximar da família para poder chegar perto do Patrick e pelo menos entender, né, se o Patrick vai dar para ele essa chance ou não. E o que acontece é que, quando os dois se encontram, dá meet, né, dá um date legal, e a partir daí nós vamos então acompanhar o relacionamento desses dois, que começa de uma maneira bem conturbada, tá? O Patrick tentando que terminar um relacionamento, né, com a moça, tendo esse processo de se assumir ou não, tendo esse processo de ser aceito ou não, enquanto o Alan, ele também tem toda essa questão de que se a mãe do Patrick descobrir esse relacionamento, se vai demitir ele ou se não vai, e durante isso, né, saindo desse foco principal que seria esse relacionamento, nós vamos ter os problemas particulares de cada um. Então, o Alan, ele tem um ex que está liberando ele, e aparentemente esse ex é uma ameaça. O Patrick, ele tem um primo que tá também ali, que é interessado nele, também tem ciúme, causa briga, confusão, etc. E a mãe do Patrick também tem um segredo, não é bem um segredo, mas ela trabalha em um caso ali, e esse caso pode trazer um risco para ela e para a família dela. Então, assim, ele é um livro que começa com essa coisa da conquista no romance. No meio do livro nós temos, sim, esse romance vindo à tona, né? E esses questionamentos sobre família, se assumir ou não, o que fazer daqui para frente. E do meio para o final, nós vamos ter uma parte bastante interessante envolvendo um suspense, envolvendo troca de tiro, perseguição, essas coisas e tal, tudo isso dentro desse livro. Então, assim, foi uma leitura que eu devorei essa leitura. É um livro completamente imersivo. Eu gostei muito da abordagem da autora. Eu tinha, na verdade, isso vem se quebrando ao longo, né, de várias leituras boas que eu tenho feito desse gênero, mas eu tinha um certo preconceito com mulheres escrevendo livros com protagonismo gay, principalmente quando esses livros têm cenas de sexo, tá? Eu acho que as outras experiências, algumas experiências que eu já tive, não era legal, a abordagem não era muito bem feita, ficava uma coisa bem assim, beirava até ser escroto, tá? Então quando eu vi, né, que nesse livro ia ter isso, eu não fiquei com medo de não ser bem abordado, mas eu fiquei com um pouquinho de receio, né? Eu falei, então vamos ver aqui o que a Rosa vai entregar. E nesse ponto eu acho que foi um dos pontos mais altos assim que ela me ganhou nessa leitura. A partir da primeira cena que teve, a nossa primeira cena aqui de sexo, que eu vi que era uma cena que foi muito bem introduzida, que foi muito bem construída, que foi uma cena respeitosa, eu falei, nossa, a autora já me ganhou, né? E a partir daí, todas as outras cenas que vieram depois foram todas mais ou menos com esse mesmo tipo de respeito, tá? Então nós vamos ter cenas de sexo explícito aqui dentro desse livro, porém são cenas muito bem escritas, muito bem desenvolvidas e assim, com aquele toque de carinho, né, que a gente espera que esse tipo de livro e com esse tipo de temática também tenha. Então assim, Insensatez com certeza foi um livro bastante inesperado,
tá? Porque eu tinha lido a sinopse desse livro, mas eu não sabia, por exemplo, que iria ter cena hot e não sabia que iria ter essa questão, não diria de thriller, mas essa questão ali envolvendo tiro, perseguição e essa ameaça dentro dessas páginas. Descobrir isso foi muito bom, porque eu já estava imerso dentro da narrativa, a escrita da autora é muito boa, e quando eu vi que tinha, né, que iria ter essa questão envolvendo talvez uma possível perseguição, ou essa coisa envolvendo o thriller ali pro final, foi algo assim que me ganhou mais ainda, porque completou uma história que eu já estava gostando desde o início. Então, a meu ver, tá? Pelo menos pra mim, o livro funcionou muito e funcionou total do início até o fim. Não tem nada aqui que eu não gosto. Aliás, pra não falar que não tem nada que eu não gosto, tem uma cena no final desse livro aqui, durante a perseguição, tem uma cena que eu falei, tá, né, mas vou passar um pano. É uma cena, gente, durante a perseguição, uma coisa que acontece durante essa perseguição, não tem nada a ver com os personagens em si, tem só a ver mesmo com a construção da cena, mas foi uma coisa muito pequenininha, então nem vou ressaltar, nem vou hablar aqui com vocês sobre. Pra mim foi um livro, assim, perfeito, gostei demais da abordagem da autora, gostei demais do final. É o primeiro livro de uma série. Pelo que eu entendi, ele é o primeiro livro de uma série, mas os próximos livros não vão ser com os mesmos personagens. Posso estar enganado, mas pelo que eu entendi é isso, então aguardem, em breve, em breve, em breve, eu venho aqui contar pra vocês já e mostrar pra vocês, né, a leitura do volume 2 dentro dessa série. Eu não sei qual é o título do volume 2, mas muito em breve, provavelmente no próximo mês, eu já pego ele pra fazer a leitura e conto pra vocês o que eu achei, tá? Quer ficar de olho, não quer perder nada aí sobre autores, sobre as minhas próximas leituras? Me siga no Instagram e fique de olho lá no meu feed e principalmente nos meus stories, porque eu estou sempre atualizando vocês sobre as minhas leituras. Tá bom? Combinado? Então é isso. Se você ficou interessado em ler esse livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele está disponível no Kindle Unlimited, tá? Se você é assinante, então você pode pegar. E também tem a venda do exemplar físico, que ele tá lindo demais esse livro, né? A edição física. Vou deixar também o link de compra para vocês aqui na descrição desse vídeo. Combinado então? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Fique com o Papai do Céu. Tchau, obrigado!